Curso de VBA, módulo 3. Como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, mais duas formas de se preencher Listbox. Aprenda inúmeras formas de se trabalhar com o controle Listbox. Aula 38. Então vou executar o nosso formulário e vamos observar aqui o carregamento do mesmo. E nessa videoaula eu vou estar especificamente ensinando mais duas formas de se carregar dados no Listbox. Já aprendemos duas formas. E vou ensinar a terceira e quarta forma. E você vai escolher a forma que você definir para o seu projeto. Ó. Então vamos lá. Quais serão essas formas? Então eu vou aproveitar a estrutura que nesse momento eu faço o carregamento desses dados do meu tamanho para exemplificar o que eu quero passar a você. Ó. Então vou fechar aqui o meu formulário, clicando no nosso botão X, desenvolvedor Visual Basic. Então recapitulando, ó, exibir Project Explorer, FM principal. Vou dar um duplo clique aqui no nosso userform e dentro do Event Initialize. Observe, dentro do Event Initialize eu tenho a minha segunda forma de se carregar os dados no Listbox. Ó. Vou selecionar a mesma, vou clicar em definição. Então, a minha segunda forma aqui que eu ensinei de fazer o carregamento dos dados é utilizando a estrutura do Until. Dentro da minha estrutura It, onde eu coloco o meu It, o nome do meu Listbox, eu utilizo as suas propriedades .cli como a propriedade .addItem como a propriedade .list. Ou seja, eu utilizo essas propriedades dentro do Until. Ou seja, eu faço uma varredura no meu banco de dados, verifico até encontrar uma célula vazia, e enquanto eu não verifico, eu vou preenchendo o nosso Listbox. Então, é essa estrutura aqui básica que eu estou me referindo. Ó. Já ensinei nos vídeos passados. Ó. A primeira forma que eu ensinei foi a forma mais básica, que é eu vir dentro do meu... Vou vir aqui, ó, observe. Ó. Vou selecionar aqui o meu userform. Vou desativar aqui esse carregamento que eu estou fazendo agora. Ó. Observe que ele não vai carregar mais aquelas informações. Então, vamos aguardar aqui o mesmo. Observe que está em branco o meu Listbox. Como é que eu faço para carregar aqui esse Listbox? Recapitulando, ó. Então, a forma mais básica de fazer o carregamento dele é colocando, por exemplo, ó, a estrutura It. Claro que tem uma forma ainda mais fácil do que isso. Ó. Então, vou colocar aqui a estrutura It, coloco o meu mi.listb, é o nome do nosso Listbox, está aqui o mesmo. Ó. E vou coloco o que? .addItem. E o que eu for colocando aqui, entre aspas duplas, é o que vai estar sendo adicionado. Ó. Observe, ó, addItem. Vou colocar esse aqui, o número 2. Por exemplo, addItem. O número 3, entre aspas duplas. E coloco o meu It. Perfeito? Então, se eu vim agora aqui, ó, executar, vamos ver o que acontece. Vamos aguardar que o formulário seja carregado. Ó. Então, vou executar, agora sim. Observe que está lá, ó, 1, 2, 3. Ou seja, com a propriedade addItem, eu estou adicionando itens ao nosso Listbox. Porém, dessa forma, eu sou limitado a adicionar apenas uma coluna desta forma. Então, vou fechar aqui. Claro que também poderíamos fazer da seguinte forma. Ó. Se você não conhece o It, você poderia simplesmente vir aqui, colocar .addItem e, claro, colocar lá a informação que você queira. Ó. Deixa eu apagar isso daqui. Então, vou copiar isso daqui e vou replicar. Ó. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Vou colocar o número 2 e o número 3. Se preferir, faça dessa forma. Ó. E vai ter o mesmo resultado. Porém, a primeira forma que eu ensinei, creio eu, é a mais interessante. Deixa eu só verificar aqui. .addItem, não tem o sinal de igual, perdão. Vamos lá, executar. Ó. Então, está lá também preenchido. Então, essa primeira e essa outra forma que eu acabei de ensinar, é a forma mais básica, porém, nenhuma das duas são aconselháveis a você fazer. Por quê? O seu projeto cresce, você precisa inserir novas informações e quer dar essa opção ao seu usuário do seu sistema. Ou seja, você vende um sistema ou você faz um sistema para alguém da sua empresa. E se você fizer dessa forma, quando essa pessoa precisar colocar novas informações dentro desse Listbox, ela vai recorrer a você e você vai ter que fazer manutenção no seu código. Então, aquela primeira forma, que é a que eu ensino, fazer o carregamento dos tamanhos dos itens. Então, vou deixar comentado isso aqui também, ó, para que você tenha outras formas de preencher. Então, essa segunda forma é a forma que eu utilizo, beleza? Então, porém, vou ensinar mais duas formas de se fazer, que vai ter o resultado muito semelhante ao meu, porém, é você que vai escolher a forma que você vai querer fazer para o seu projeto. Ó. Então, se eu vim aqui, você já sabe perfeitamente que eu colocar, ó, 6. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, 6 polegadas por 5/6. Só um exemplo. Vou clicar aqui no meu mais. Vamos adicionar aqui um novo item. Use novo tamanho adicionado com sucesso.
Vamos ver o que acontece, ó. Lá está o meu 6 polegadas por 5/6. Ou seja, o meu usuário precisou de um novo campo dentro desse list box. Eu já criei esse campo, onde ele coloca a informação que ele queira. Ele clica no mais e já adiciona uma nova informação para dentro desse list box. Ou seja, ele sempre vai ter vários tamanhos para selecionar para preencher o seu formulário. Perfeito? Então, essa é uma das formas de se fazer. E vamos agora entrar no tema do vídeo, ó. A terceira forma de se preencher esse list box. Então eu vou fechar aqui o mesmo, desenvolvedor, Visual Basic, vou desabilitar isso daqui e vamos criar uma forma a partir de agora. Vou programar aqui mesmo, perto dele, ó. Observe, e vamos lá, ó. Sub, e qual será essa forma? Vou botar aqui, ó, sub, forma 3, vou chamar aqui só para exemplificar, ó. Forma, vou botar aqui, ó, forma. Como eu não posso dar espaçamento entre as palavras, eu vou colocar um underline, só para também não deixar tudo junto. Forma 3 de carregar list box. E vou dar um enter. Então, essa é a minha terceira forma de carregar o list box que eu vou estar lhe repassando, ó. Então, vou declarar aqui uma variável chamada última linha. O próprio nome dela já diz tudo. Ela vai capturar a minha última linha do meu banco de dados, ó. E ela vai ser do tipo as integer, ou seja, do tipo inteira. Então, como eu vou acessar o meu banco de dados, vou já entrar nesse detalhe, beleza? Então, primeiramente, vamos só criar a estrutura para depois entrarmos no nosso acesso ao banco de dados. Então, vamos lá. Minha variável última linha, como o próprio nome sugere, ela vai capturar a minha última linha do meu banco de dados na minha aba que eu queira. Ela vai ser do tipo integer, pois eu estou declarando o tipo inteira. Se você tiver um banco de dados com mais de 30 mil registros, por exemplo, utilize do tipo long, beleza? Então, vamos lá. Eu vou precisar de uma outra variável. Vou chamar essa outra variável de lim. E ela vai ser também do tipo integer. Ou seja, vou colocar aqui, ó, do tipo integer. E eu vou estar manipulando essas duas variáveis. Então, vamos lá, ó. A minha variável última linha vai ser igual aqui. Bom, ela vai ser igual. Como eu vou ter que acessar o meu banco de dados, eu vou ter que primeiramente abri-lo para acessar as informações do mesmo. O que é que eu vou estar fazendo, ó? Antes de tudo, vou comentar isso daqui. E vamos entrar dentro daquele comando que é o meu workbooks.open, ou seja, eu vou estar abrindo o meu banco de dados, colocando o meu comando diz. O meu diz o quê? O meu diz workbook.pet, ou seja, eu vou estar capturando o caminho, concatenando com quem? Com a minha barra, para que eu entre dentro da pasta e concatene com o meu banco de dados, que é o nome da minha variável que armazena o nome do meu banco de dados. Vírgula, não vou querer habilitar nenhum link, vírgula, read on, dois pontos igual, faz parte da estrutura, igual. Como eu vou abrir somente como leitura, então eu vou colocar aqui como true, ó. Perfeito? Então, essa informação aqui, essa estrutura aqui é apenas para que eu entre dentro do meu banco de dados, ó. Perfeito? E vou abrir no modo leitura. Então, como eu vou estar acessando informações de um outro arquivo, eu preciso sempre utilizar essa estrutura de leitura. Quando eu for apenas fazer leitura de informações, e do tipo administrador, eu coloco false no final do código quando eu for fazer alguma alteração no meu banco de dados. Então, feito isso, o que é que eu faço agora? Ó? Coloco o meu comando Windows para ativar quem? O arquivo que for aberto. O meu Windows, banco dados, que é o nome do meu variável que armazena o nome do meu banco de dados. Lembre-se disso. .activate, ou seja, eu vou estar ativando. Qual é a sheets que está as informações? A sheets de número 4, ou seja, a minha quarta sheets do meu banco de dados. E vou colocar também .activate, ou seja, vou estar ativando. Isso daqui é apenas por garantia, perfeito? Então vamos lá, voltando aqui à nossa estrutura. Ó. A minha variável última linha, ela vai, como eu já disse, volto a frisar, vai capturar o valor da minha última linha de quem? Do meu banco de dados. Então vamos lá, ó. Workbook o quê? Workbooks. Abro o meu parênteses e ele me pede o meu index. O meu index nada mais é do que o número da minha guia, ó. Então, vou colocar aqui o meu banco dados, pois ele vai acessar um arquivo externo, .sheets. Abro o meu parênteses e formo o número do meu index dessa sheets, ó, 4. E o que é que eu vou estar fazendo? .range, que era o meu intervalo. E aqui eu vou precisar de um intervalo como critério, para que eu possa fazer uma contagem, obviamente, de linhas preenchidas dentro desse critério para estabelecer o valor da minha última linha. Então, eu vou colocar aqui, ó, a coluna A como critério, ou seja, a minha coluna A
é a minha coluna que tem o meu ID, lembre-se disso. Então, a minha coluna A, entre aspas duplas, eu vou estar concatenando com quem? Com o meu rows, ou seja, com as minhas linhas, ponto count, ou seja, eu vou estar contando as minhas linhas utilizando a coluna A como critério. Fecho o meu parênteses e coloco a propriedade o quê? Ponto end. Abro o meu parênteses, XLUP, ou seja, eu vou fazer uma varredura de baixo para cima. Ponto row. Pronto. Esse código aqui, eu estou fazendo uma contagem das linhas do meu banco de dados da minha Sheets 4 e eu estou capturando quantas linhas tem preenchidas e vou armazenar na minha variável última linha, perfeito? Se o meu banco de dados fosse dentro da mesma planilha que eu estou manipulando, eu não precisaria disso daqui, ó. Então, eu não precisaria dessa estrutura aqui, ó. Bastaria até aqui, ó, perfeito? Então, deixa eu desfazer. Como o meu arquivo é externo, eu vou precisar do meu workbooks banco dados, que é o nome da nossa variável. Lembre-se que eu selecionar a mesma, clicar em definição, vai me mostrar que é o banco de dados, ó, o BD Excel. Última posição, voltei para a minha estrutura. Então, o que é que eu faço agora? Ó? Agora, eu simplesmente vou fazer uma varredura com a minha estrutura for, que quer dizer para. Para quê? Para a minha variável que eu declarei aqui, lim, que é do tipo integer, vou dizer que ela é igual, ela vai ser igual à minha última linha, observe, igual à minha última linha, e vai até o quê? Vai até 2. E quando eu estiver debugando, eu explico melhor, certo? Então, vou colocar um step. Esse step nada mais é do que ele é um degrau, certo? Traduzindo aqui para o nosso português. Ele é um mover, se você já vai estar se movendo. E vou colocar um -1, por que esse -1? Porque lembre-se que eu estou fazendo uma contagem das informações do meu banco de dados e estou utilizando a minha coluna A como critério. No entanto, a minha primeira linha, que é o meu cabeçalho, eu quero desconsiderar a mesma. Então, por isso que eu coloquei esse -1 aqui no final, ó. Perfeito? Então, aí o que é que eu faço? Bom, agora eu tenho que incrementar o nosso listbox para receber essas informações. Então, eu vou colocar aqui, ó, mi.list, list o quê? List B, cad itens tamanho item, ponto quê? Ponto add item, ou seja, eu vou estar adicionando itens ao nosso listbox lá, ó, list B, cad itens tamanho item, perfeito? E o que é que eu vou estar adicionando? Eu vou estar adicionando o que estiver no meu workbooks, abro o meu parênteses, como é o nome do nosso banco de dados, o nome da nossa variável, ponto sheets, abro o meu parênteses, informo o número da minha sheets número 4, ponto ranger, ou seja, meu intervalo, e aí eu vou passar uma célula como critério para ela. Ó. Bom, vou passar a célula que está A1, ou seja, as minhas informações a partir de A1, perfeito? Ponto cells, e aí eu informo o que? Ó? A minha lim, que é a minha variável, que a minha lim vai ser igual à minha última linha, lembre-se disso, vírgula 1, ou seja, eu vou estar pegando as informações da coluna 1 e preenchendo esse list box. Vou dar um enter, coloco o meu end with para fechar a estrutura, perfeito? Então, deixa eu verificar aqui se eu consigo quebrar essa linha. Vamos quebrar essa linha aqui, ó. Vou dar um espaçamento, um underline, vou dar um enter, vamos ver se o VBA vai aceitar. Então, observe que ele aceitou aparentemente, ó. Então, o que eu vou estar fazendo? Obviamente, vou ter que fechar essa estrutura for, perfeito? Então, não vou precisar desse end with aqui. E eu vou colocar o meu next link para fechar a nossa estrutura for. Perfeito? Tá aqui o meu for e agora eu coloco o meu next para fechar a estrutura. Então, creio eu que é só isso. Deixa eu verificar se é isso mesmo. Vou salvar só por garantia para não ficar preso no loop infinito e não perder tudo que eu fiz. E claro, agora o meu trabalho é chamar o meu banco de dados. E claro, esqueci de um detalhe muito importante. Eu tenho que fechar o banco de dados. Então, o workbooks, abro o meu parênteses, banco dados, fecho o meu parênteses, ponto close, ou seja, eu vou estar fechando o mesmo. Deixa eu apagar isso aqui, acabei digitando por acaso, ponto close, ou seja, eu vou estar fechando, e como eu abri ele como leitura, eu também vou fechá-lo como leitura, ou seja, sem salvá-lo. Então eu vou colocar o argumento aqui, false, ou seja, não vou estar salvando, e claro, isso daqui entre parênteses, perfeito? Então agora sim, vou salvar aqui novamente, pressionando Ctrl B, e vamos copiar a rotina e chamar a mesma dentro do evento. Vou criar até um botãozinho à parte só para que eu possa fazer isso. Então observe, ó, vou copiar isso aqui, dou Ctrl C, exibir Project Explorer, RPM principal. Então vamos testar, ó. Vamos
aguardar aqui que o formulário seja carregado aqui, se expandido, para que eu crie um botão e cole essa estrutura, a rotina, dentro do botão que eu vou estar inserindo. Então, vou aqui em exibir minha caixa de ferramentas. Observe que eu vou colocar um botão a mais, é apenas questões didáticas, perfeito? Então, coloquei o botão aqui. Observe que eu estou com o selecionador aqui, então eu vou clicar novamente em exibir, caixa de ferramentas e tirar a seleção clicando nessa setinha. Então, duplo clique nesse botão, não vou renomear o mesmo, porque é só para exemplificar. Vou colocar o meu cal, que é a minha chamada, e o nome da rotina que eu acabei de criar. Se eu selecionar a mesma, observe, vou selecionar aqui a mesma, clicar em definição, ele vai me mostrar aqui a estrutura. Então vamos executar o nosso formulário. Executei o formulário, vou clicar em CAD itens, ainda não carrego os itens, porque eu desabilitei e vou clicar agora no meu Command Button 4. Cliquei. Vamos aguardar, ver se ele vai preencher esse list box ou não. Ó. Observe que ele preencheu. Ó. E preencheu, se você reparar, ó, ele preencheu da seguinte forma. Ó. Como ele está pegando os dados de baixo para cima, observe o que acontece. Ó. Ele preencheu o meu último registro sendo com o número 9. Meu primeiro registro no listbox foi preenchido com o último registro lá no meu banco de dados. Ó. E se você não ainda entendeu, aqui é a coluna do ID. Ó. Ou seja, ó, adicionou a coluna 1, a 2, adicionou uma coluna com os dados 1, 2 e por aí vai, até o 9. Ou seja, as informações que estão no meu banco de dados. Ó. Vou fechar aqui e vou abrir o banco de dados para ficar mais claro. Ó. Vou abrir aqui o meu BD Excel. Tá aqui o meu banco de dados. Então ele está pegando essas informações aqui, ó, de 1 a 9, ó. Porém, ele preencheu de baixo para cima, ó. Ou seja, ele pegou do 9 e colocou como sendo o meu primeiro registro, ó. E o 1, que é o meu primeiro, passou a ser o último registro dentro daquele listbox. Ah, como é que eu faria para colocar essa coluna B, que é a informação que eu quero visualizar ao invés da coluna A? Vamos tentar aqui, ó. Vou fechar o banco de dados, desenvolvedor, Visual Basic. Então vamos tentar novamente, ó. Ver se a gente consegue, ó. Então, o que é que eu vou estar mudando? Observe aqui que eu utilizei a coluna A como critério. Vou passar aqui e utilizar a coluna B. Perfeito? Como a minha coluna B também é preenchida, eu posso também utilizar a mesma como critério. A coluna A aqui, A1, eu vou trocar por B1. Ver se somente isso já resolve. E aqui eu vou trocar para 2. Não, se eu trocar para 2, eu vou carregar a minha próxima coluna do lado da minha coluna B. Como eu quero carregar a própria coluna B, então eu boto o argumento 1 mesmo. Perfeito? Legal? Se eu colocar o 2 aqui, observe o que vai acontecer, ó, para ficar mais claro. Vou executar. Vamos aguardar aí que o formulário seja aberto, CAD itens. Vou clicar no meu Command Button 4. Lembre-se que ele abre o banco de dados, carrega as informações, depois fecha o banco de dados novamente. Ó. Observe, ó. Como eu coloquei B1 como critério, ó, ele pegou agora a coluna do lado, pois eu coloquei lim, vírgula, 2. Ou seja, ele pegou a coluna 2 a partir da minha coluna B. Ó. Então, carregou os 9, porém não trouxe as informações. Então, vou fechar aqui, desenvolvedor, Visual Basic, como eu havia dito. Aqui não precisaria trocar, ó. Poderia deixar simplesmente o número 1. Agora sim, vamos carregar novamente. Observe, ó. Cliquei. Vai carregar as informações, carregar as informações, perfeito. Ó. Porém, como eu disse, ele volta a frisar, ele está carregando de baixo para cima. Ó. Repare, ó. Uma outra forma de se fazer isso, ainda vamos entrar na forma de colocar duas colunas, perfeito? Ainda vou entrar na forma de colocar duas colunas dentro desse formato que está essa estrutura. Então, vamos copiar isso daqui, vou dar o Ctrl C e vamos criar uma quarta forma de se preencher o list box antes de entrarmos na forma de colocar duas colunas dessa forma, perfeito? Então, vou ensinar aqui a forma 4 de carregar o list box. Essa mesma estrutura eu vou aproveitar a mesma. O que eu vou estar mudando será o seguinte, ó. Como a minha primeira linha é o meu cabeçalho, eu vou já desconsiderar aqui dentro dessa estrutura, simplesmente ao final do código colocando -1, perfeito? Então eu já subtraio 1 aqui porque ele vai contar as linhas preenchidas e ele vai contar o meu cabeçalho. Então ao colocar o -1, ele já subtrai o cabeçalho. Aqui eu não vou colocar esse step 2 -1. O que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo da seguinte forma. Eu vou pegar a minha lim, deixa eu verificar se vai funcionar da forma que eu estou imaginando. Eu vou pegar a minha lim, vou dizer que ela vai partir de 1, pois a parte da minha primeira linha preenchida, já desconsiderando o meu cabeçalho, e vai até o meu última linha. Observe que eu vou apagar esse to também. Ó. Aliás, eu vou deixar comentado. Ó. Como eu já deixei copiado acima, eu vou apagar isso aqui. Ó. Então, vai da minha lim, que é a minha primeira linha, até a minha última linha, ou seja, eu vou de 1 até a última linha, que é a quantidade de itens preenchidos, perfeito?
Então, só o fato de eu fazer isso, vamos ver se vai... Isso aqui é uma quarta forma de se fazer, ó. Então, observe, ó. Não vou mexer mais na estrutura. Vamos ver se só isso já resolve. Então, vou trocar... Vou exibir, Project Explorer, FM principal. Vou lá naquele nosso botãozinho de carregar. Vou trocar da forma 3 para a forma 4, ó. Perfeito? Então, vamos lá, ó. Na realidade, deixa eu fazer da seguinte forma. Deixa eu deixar aqui 3 também. Deixa eu vir aqui no meu FM principal. Deixa eu copiar esse objeto, Ctrl+C, Ctrl+V. E para ficar melhor, eu vou colocar ambos aqui para que fique exemplificado o que eu vou estar fazendo. Ó. Também vou colar os botões. Vou dar o Ctrl+C, Ctrl+V. Copiei os botões. Vou pegar a estrutura deste. Vou copiar. Observe. Vou dar o Ctrl+C. Duplo clique no meu FM principal. Duplo clique aqui no meu comando de botão 5. Ó. Colei. E alterei de 3 para 4. Ou seja, vai chamar a minha quarta forma de ensinar. Na minha quarta forma de ensinar, eu também vou ter que renomear esse objeto. Ó. Então, como ele está com o nome padrão, que é o listbox 1, eu vou aproveitar esse nome. Vou aqui no meu combo de botão 4. Quarta forma 4 de carregar o listbox. Vou clicar em definição e vou alterar só isso daqui, ó, o nome do meu listbox, que é esse nome grande aqui. Vou alterar para o listbox 1, que é o nome padrão. Então vamos lá. Agora eu vou ter duas formas paralelas para que você veja como é o carregamento dos dados. Ó. A minha primeira forma carregou lá. Vai carregar as informações, observe aí. Que está carregando de baixo do último valor para o primeiro valor. Ou seja, está invertendo, porém está carregando. E eu vou clicar aqui no meu combo de botão 4, que é esse botão aqui abaixo. Não se preocupe com o texto. O texto é o de menos. E vamos fazer a simulação aqui, ó. Observe, ó. Carregou também, porém trouxe o cabeçalho junto, ó. Então deixa eu verificar aqui. Aqui ele trouxe de 1/2 até 6 por 5, 6. Deixa eu verificar aqui. Aqui ele desconsiderou. Ele trouxe o cabeçalho quando não deveria e desconsiderou o último registro. Então vamos fazer um ajuste, ó. Mas eu acho que você já entendeu a lógica. Então deixa eu verificar aqui onde é que ocorre o erro. Eu utilizei a coluna B como critério. Deixa eu verificar. Vou utilizar aqui B2. Deixa eu verificar se é isso mesmo. Vou colocar B2 aqui para ver o que acontece, ó. De itens, vou clicar aqui no meu comando de botão 4, 1/2 e vai até 6 por 5, 6, ó. Isso mesmo, ó. Repare, ó. Se é isso mesmo ou não era, ó. 1/2, que é o meu primeiro registro que está carregando por último e vai até 6 por 5, 6, ó. Então, o meu primeiro lá, 1/2 e vai até o 6 por 5, 6, ó. Por 5 sextos, ó. Então, é isso mesmo, ó. Perfeito? Então, mais duas formas de se carregar o listbox. No entanto, essa última forma aqui, ela vai ser mais complexa para fazer esse carregamento a partir que eu tenha duas colunas. Essa terceira forma, ela não é tão complexa, porém, eu acho que a primeira forma que eu ensinei, que na realidade é a segunda forma, passa a ser a mais fácil. Porém, eu quero lhe passar isso para que você tenha formas de se aprender como fazer e você, obviamente, vai adotar qual a forma que você quer fazer para o seu projeto. Perfeito? Então, vamos lá. Primeiramente, vou vir aqui, vou fazer da seguinte forma, vou copiar outro listbox. Então, vou deixar esse listbox aqui, esse cara aqui pertence a esse listbox, esse daqui vai pertencer a esse outro listbox, eu vou copiar, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, e esse daqui é o que está sendo carregado da forma que eu adoto como padrão, perfeito? Então, vamos lá, ó. Então, esse daqui que eu acabei de adicionar é o meu listbox 2. Então, eu vou copiar esse nome, duplo clique nesse botão, vou aqui em forma de carregar dados listbox 3 e vou alterar esse carinha aqui, ó, que é o nome do listbox lá que está sendo carregado, pelo listbox 2, ó. Perfeito? Então, vou lá no meu FM principal, duplo clique aqui, vou novamente habilitar o meu carregado de tamanho dos itens e vamos agora ter três formas de se fazer, ó. Então, vamos lá, ó. A primeira forma já vem carregado. A segunda forma também já poderia vir carregada. Tanto as três formas já poderiam vir carregadas, perfeito? Apenas estou deixando separados apenas para você ver como é que está funcionando, ó. Então, carreguei aqui também. E vou carregar aqui a outra, ó. A outra forma, ó. Observe, ó. Perfeito? Já essa forma aqui que eu estou fazendo, se eu quiser carregar as duas colunas, observe como ela é fácil, ó. Desenvolvedor, Visual Basic. Se eu vim aqui carregar tamanho dos itens, clicar em definição, observe como é fácil fazer o carregamento de uma segunda coluna, ó. Basta eu vir aqui, vou dar o Ctrl+C, vou colar esse código,
como eu vou ter duas colunas, a minha primeira coluna, se você verificar o banco de dados, ó, deixa eu abrir aqui novamente o BD Excel. A minha primeira coluna é o ID, que nesse momento eu não estou carregando. A segunda coluna é a coluna com os tamanhos. Então, como eu vou carregar a primeira coluna agora, eu vou colocar na frente dessa linha que já está sendo carregada, perfeito? O que eu estou querendo dizer, ó? Essa primeira linha do listbox é a minha coluna 0, ela vai continuar sendo na coluna 0. A segunda linha que eu acabei de adicionar vai ser a coluna 1, ou seja, a minha segunda coluna do listbox. No entanto, o que estava carregando a minha primeira coluna do listbox era a minha segunda coluna do banco de dados. Agora vai carregar a primeira, ó. E a segunda vai carregar, obviamente, a segunda. E claro, eu vou ter que vir no meu listbox, FM principal, vou selecionar o mesmo, propriedades, vou selecionar os três de uma vez só. Vou selecionar tanto um como o outro. Vou selecionar os três objetos. Vou aqui na propriedade column count. Observe, ó, o column count está como 1. Ou seja, só suporta uma coluna. Então, vou alterar aqui para 2. Ou seja, todos os três listbox agora vão aceitar duas colunas serem carregadas. Ó. Então, vou executar. Vamos ver o que vai acontecer. Cada itens. Observe que eu já consigo, ó, ver as duas colunas. Como eu não defini a largura do meu segundo listbox, ele ficou com esse espaçamento aqui, entre uma coluna e outra, carregou com aquele valor padrão do listbox. Ó. No entanto, observe que eu quero repassar. Ó. Viram como é rápido, como é fácil adaptar isso daqui colocando uma coluna a mais? Agora vamos entrar dentro dessa estrutura aqui do segundo e do terceiro. Como é que seria? Então, vou clicar aqui em fechar. Espero que você esteja gostando desse conteúdo e vamos lá dar continuidade. Ó. FM principal. Vou localizar aqui o meu segundo botão. O meu combo de botão 4 aqui, aqui é a minha quarta forma, eu quero a terceira forma. Então deixa eu selecionar por aqui mesmo, clicar em definição. Está aqui acima a minha terceira forma. Então, para a minha terceira forma eu fazer o carregamento das colunas do listbox, eu vou fazer da seguinte forma. Então, vou fazer da seguinte forma. Ó. Vou recortar isso daqui, observe. Vou dar o Ctrl X e vou colocar aqui a estrutura with para facilitar a nossa vida. Ó. With, como é o nome do meu listbox, deixa eu só desfazer aqui, que eu confesso que eu não lembro agora o nome do listbox. Era o listbox 2. Então, deixa eu refazer. Então, with listbox 2. Então, esse aqui é o meu listbox 2, observe. E vou fazer o que, ó? Deixa eu só verificar se é esse mesmo, essa estrutura mesmo que eu devo fazer. É exatamente essa. Ó. Então, meu listbox 2. Vou dar um Enter. Vou colocar o que, ó? Ponto .addi, então, ou seja, eu vou estar adicionando itens. E aí entra aquela propriedade ponto .list, ou seja, eu vou estar listando. Vou estar listando o que, ó? Eu vou estar listando como eu não sei quais colunas, quais linhas eu tenho, eu vou simplesmente colocar aqui, ó, ponto .list count, ou seja, eu vou fazer uma contagem dos itens listados. E vou subtrair um item, perfeito? Porque lembre-se que a coluna do listbox começa a partir do 0. E vírgula. Qual é a coluna que eu quero? A coluna 0. Ou seja, esse cara aqui, ó, list count, ele vai fazer a contagem das colunas e vai subtrair 1 para que eu tenha o valor da minha linha do listbox. Entendeu a lógica? E vou fechar o meu parênteses. E vou colocar igual. E agora sim vou atribuir aquele valor. Ó. Vou colar aquele valor. Observe. Claro, vou apagar algumas informações aqui a mais. Não vou precisar disso aqui. E vou até aqui. Ó. E como eu quero a coluna A e a coluna B, vou trocar aqui esse B pelo A. Observe. Aqui é a mesma estrutura, ó. Então, deixa eu recortar isso daqui. Não sei se vocês vão se confundir ou não. Isso daqui faz parte dessa primeira linha aqui, ó. Então, vou recortar isso daqui e vou deixar colado aqui do lado para não confundir, ó. Perfeito? Então, agora basta eu copiar isso daqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou alterar aqui. Aqui eu continuo dizendo que é menos 1, pois ele vai fazer a contagem agora na segunda linha, no caso. E eu vou fazer o quê? Vou colocar a segunda coluna no listbox. E aqui eu vou alterar de A para B, pois eu quero a coluna B. E aqui eu vou deixar como 1 mesmo. Se eu estiver confundindo, a gente faz uma correção. E claro, vou colocar o meu end with para fechar nossa estrutura. With. Creio eu que é só isso. Não foi tão complexo como eu imaginava. Essa terceira forma, porém a quarta é um pouco muito mais complexa. Perfeito? Mas observe como é que funciona, ó. E aí, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Vamos executar, para ver se é só isso mesmo. Vou vir aqui em cada itens. Confesso agora que eu não sei quem é quem. Então, vou clicar nesse daqui, para ver se é este. Esse daqui carregou apenas uma coluna, então só pode ser este daqui, ó.
carregou as duas colunas, observe, ó. No entanto, naquele formato, ó, meio que invertendo as informações, ó. Perfeito? Então tá aí a segunda forma de se carregar os dados do Listbox, ó. Vamos entrar na quarta forma. Desenvolvedor, Visual Basic. A quarta forma está logo aqui abaixo. Deixa eu verificar. Então a minha quarta forma, eu vou fazer de uma outra forma aqui que eu estou imaginando no momento. Vamos ver se vai funcionar ou não, perfeito? Então, seguindo a mesma estrutura que foi feito aqui acima, deixa eu verificar. Vou também utilizar o listcount para fazer essa listagem. Então, vamos lá, ó. Vamos tentar ver se vai funcionar. Which listbox 1.add item. Vou estar dando um enter aqui. Aqui vou dar um enter. E aqui vai entrar o meu ponto .list. Abro o meu parênteses. Ponto .listcount. Conforme fizemos aqui na estrutura passada. Menos 1, vírgula, coluna 0. E vou fechar o meu parênteses. E vou atribuir a este valor. Vou apagar esse espaçamento aqui para deixar tudo em uma linha só. Para não nos confundirmos. Vou copiar essa estrutura. Vou dar o Ctrl C. Vou dar o Ctrl V. Vou dar um Enter. E claro, vou colocar o meu End With. Vou trocar aqui para a coluna 1. E claro, vou deixar aqui como A. Aqui como B. Aqui eu confesso que eu vou deixar carregar para ver se é isso mesmo ou tenho que alterar para 2, perfeito? Então vamos lá. Vou executar. Vamos ver se vai funcionar dessa forma ou não. Então vou clicar aqui nela. E observe, ó, carregou exatamente como eu imaginava. Ó. Deu certo. Ó. Observe, carregou as informações. Se eu clicar aqui no outro, também vai estar carregando. Porém, eu ia ensinar de uma forma muito mais complexa. Porém, eu acho que não vem ao caso. Ó. Funcionou também da mesma forma como eu queria. Ó. Perfeito? Então, aqui você tem mais duas formas de se fazer um carregamento do Listbox. E o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Para não deixar poluído o nosso projeto, eu vou deixar aqui isso daqui invisível. Ou seja, eu vou vir aqui, desenvolvedor, Visual Basic, ó, desenvolvedor, Visual Basic, exibir o meu Project Explorer FR principal. Não vou apagá-lo, pois eu quero que isso aqui sirva de material de estudo para você. Então, vou selecionar isso daqui, clicar propriedades e vou aqui na propriedade visível, que nesse momento está true para ambos os objetos, e vou deixar como false. Ou seja, não vamos estar visualizando o nosso projeto. Ó. Se eu executar, ele vai estar funcionando, perfeito. Porém, eu não vou estar visualizando. Ó. Então, não vai ficar poluído o nosso projeto dessa forma. Legal? Então tá aí, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!